Queridos, hoje nós vamos abordar então o tema, né, da nossa confissão de fé. Hoje é a aula 4, nós estamos estudando por que precisamos de uma confissão de fé. Tá, está bem esquisito o som, viu? Nós estamos estudando por que precisamos de uma confissão de fé. E hoje nós vamos estudar motivos alegados para a rejeição de uma confissão de fé. Quais são os motivos que geralmente as pessoas dão para rejeitar, para não querer uma confissão de fé? Não quero, para que esse negócio de confissão de fé? A gente tem que viver só com as Escrituras. Então hoje nós vamos estudar 4 motivos, pelo menos, do porquê pessoas rejeitam uma confissão de fé. Mas antes vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, estamos aqui na Tua presença, nessa manhã, para aprender da Sua palavra, para sermos ensinados pelo Senhor, fortalecidos e conduzidos, Deus, na verdade. Deus, que a Sua graça e que a Sua virtude fale aos nossos corações. Ensina-nos nessa manhã, de acordo com a Sua palavra. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para enxergar, dá-nos um entendimento aprofundado das coisas do Senhor. Por favor, Deus, nos ensina de acordo com a Sua vontade santa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Um texto bem importante com relação à confissão de fé. Bom dia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2,5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, e isso aqui é muito interessante para você usar com testemunhas de Jeová, esse texto, quando diz subsistindo em forma de Deus, aqui está o que está sendo expresso pela nossa Bíblia é que Jesus é Deus. A palavra é difícil, né? Subsistindo, subsistência, existência, realidade. É isso que essa palavra significa no dicionário. Aqui está dizendo o seguinte, olha, Jesus sendo Deus, é isso que essa frase quer dizer. Vamos continuar. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Ele não julgou que era errado ele ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele diminuiu da sua divindade e se encarnou. Ele deixou a glória do céu e encarnou na terra. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então aqui nós temos os estágios da humilhação de Cristo. Ele é Deus, semelhante ao Pai, semelhante ao Espírito Santo, ele é todo poderoso, ele se rebaixa na forma humana e ele toma a forma de um homem. E isso, gente, nós nunca vamos poder entender um negócio desse. Talvez uma metáfora, talvez uma comparação, seria nós, seres humanos, nos tornarmos, por exemplo, um cachorro, nos tornarmos um cavalo. É um rebaixamento, é o descer um degrau. Nós deixamos a nossa ordem racional, a nossa ordem de criação, imagem e semelhança de Deus, e nós tomamos uma ordem inferior. Imagina Jesus, aquele que criou os montes, os mares, aquele que criou o universo, aquele que criou as estrelas, que sabe a composição perfeita de cada célula, que a voz dele é lei, que no princípio ele não pegou um martelo, não pegou uma escavadeira e falou, eu vou construir o mundo. A ferramenta que ele usou para construir o mundo foi, faça-se luz, faça-se terra, façam-se estrelas. E a voz dele criava as coisas. E aí você pega um ser desse, que era Deus, e ele se rebaixa e se torna humano. Começo, dores, início de existência, né? Começo, quando eu falo, é nascer, depois você tem dores, você tem febres,
comer, fraqueza. Ele nunca experimentou isso. A Bíblia diz que Deus é espírito e ele nunca experimentou dessas coisas. Ele se rebaixou e se tornou como homem. Mas isso só não foi tudo que ele fez, porque o final do versículo diz: e aí então ele se humilhou, ele se rebaixou, ele foi no degrau mais baixo e ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Muitas pessoas já morreram na cruz. Muitas pessoas foram crucificadas. Se você assistir aquele filme antigo chamado Spartacus, da época lá dos gladiadores e da época de Roma, você vai ver, e aparece até Jesus nesse filme, você vai ver que muitas pessoas eram crucificadas. Muitas pessoas passaram por isso. Só que Jesus não passou por ele, essa que é a diferença. Ele se humilhou, porque o que ele passou não foi por causa dele. Não foi por um merecimento dele, um crime dele, algo que ele tinha feito de errado. Ele passou por isso para resgatar aqueles que o Pai queria salvar. Ele passou por isso para chamar homens e mulheres à fé. Se ele não tivesse passado por isso, não haveria salvação. Se ele não tivesse passado por isso, não haveria a regeneração dos pecadores. Os pecadores não seriam salvos. A única maneira de pecadores como nós sermos salvos, e dos santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos aqueles homens e mulheres, Esther, Ana, todos eles estavam em suspense, esperando pela manifestação do Filho de Deus, esperando pelo sacrifício perfeito dele na cruz, porque se aquele sacrifício não fosse feito, não haveria base para eles terem sido perdoados dos seus pecados. Abraão não foi salvo pela lei. José não foi salvo porque ele cumpriu a lei. Davi não foi salvo porque ele fez tudo direitinho, não é verdade? A gente não vê na Bíblia que eles fizeram um punhado de coisa errada. Por que eles foram salvos? Eles tinham que ser salvos do mesmo jeito que nós somos salvos. Eles tinham que ser salvos pela graça. Agora talvez faça sentido para você o finalzinho de Hebreus 11, quando fala, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que esse texto quer dizer? A linguagem é difícil, mas a explicação é muito simples. Abraão foi salvo por causa de Cristo. Paulo foi salvo por causa de Cristo. Os de antes do Novo Testamento e os depois do Novo Testamento, todos eles foram salvos por Cristo. Então Cristo tinha que se humilhar, ele tinha que se tornar obediente até a morte de cruz, e ele tinha que se submeter a todas essas coisas, porque senão, ninguém que deveria ser salvo seria salvo. Por isso que ele desceu do céu. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Ele desceu do céu com um número na cabeça. Ele desceu no céu com pessoas em mente. Ele desceu do céu com nomes nas mãos. Ele desceu do céu com uma confiança certa e absoluta. O que eu farei salvará exatamente todas as pessoas pelas quais eu morri. Nenhuma delas se perderá. Nenhuma delas faltará. Nenhuma delas ficará para trás. Essa é a ideia. Esse é o ponto. Essa é a grande essência. Jesus não desceu do céu e fez a obra que ele fez e, puxa, tomara que dê certo. Puxa, tomara que olha, eu oro para que eles sejam salvos, eu oro para que dê certo. Gente, esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus das Escrituras. Esse não é o Jesus dos Evangelhos. Esse não é o Jesus dos profetas. Cinge a tua espada, a tua coxa, ó valente. A tua destra te ensinará coisas incríveis e gloriosas. Marcha nessa tua majestade para vencer. Leia lá o Salmo 45, para você ver o que Jesus veio fazer quando ele desceu do céu. Ele veio para ganhar. Ele veio para triunfar. Ele veio para que a obra de Deus e a salvação de Deus fosse absolutamente perfeita. E nenhum daqueles que o Pai me deu se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir o que estava dito pelo profeta. Jesus veio fazer uma obra determinada, perfeita. A salvação não é algo que, pode ser, talvez. Não, ela é precisa. Pastor, por que isso é a introdução dos motivos para nós usarmos uma confissão de fé? Porque uma confissão de fé bíblica e bem embasada, ela vai mostrar tudo isso que eu falei para vocês aqui agora. Ela vai mostrar a salvação não com base só em João, não com base só em Mateus, não com base só em Romanos. Uma confissão de fé, ela leva em conta toda a Escritura. Ela leva em conta
a doutrina de toda a Escritura sobre cada assunto. Nós não fazemos uma confissão de fé com base em pontos obscuros, isolados. Não, quando a gente vai falar de salvação, nós vamos olhar desde Gênesis a Apocalipse. Quando nós vamos falar a respeito da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, nós vamos garimpar, vamos buscar na Bíblia toda a revelação que a Bíblia ensina a respeito disso. A confissão de fé, ela é uma união, ela é uma ponderação de todas as doutrinas da Bíblia com base em toda a Bíblia. Não é com base num texto isolado. Não é com base num texto fora de um contexto. Não, é a doutrina de toda a Escritura. E aí nós vamos avançar aqui, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso aqui está falando da ascensão de Cristo. Isso aqui está falando, ele deixou a glória, se tornou homem, se tornou escravo, morreu na cruz e agora ele volta para a glória. Ele volta para a majestade dele, para a honra dele, para a virtude dele. E quando ele volta, ele recebe um nome acima de todos os nomes. E aqui está escrito que os joelhos de todas as criaturas, de tudo que existe, vai se curvar diante dele, vai se dobrar. Isso aqui é um ato de reconhecimento de majestade, de divindade, de poder. A Bíblia não manda a gente se curvar diante de Miguel, diante de Gabriel, diante de nenhum anjo, de nenhuma criatura, mas a Bíblia manda a gente se curvar diante de Deus. Aqui está mais uma justificativa do porquê Jesus é Deus e homem, e isso aqui rebate as testemunhas de Jeová completamente. E aí o que acontece? Esses joelhos vão se dobrar e eles vão fazer o quê? Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá uma confissão. Haverão palavras a serem ditas e elas vão confessar que Jesus Cristo é Senhor. Qual que é o centro de toda a Bíblia? Qual que é o ponto em torno do qual todas as outras doutrinas da Bíblia gravitam? A pessoa de Deus, o que Ele fez, o caráter de Deus, os atributos dele e o que Ele fez. E isso tudo pode ser resumido na pessoa de Cristo. Ele é Senhor, Ele é governador dos céus e da terra, Ele é Salvador. Toda a Bíblia converge na pessoa de Cristo. Se você ler lá em Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 16, você vai ver que foi do agrado do Pai que toda a plenitude convergisse nele, que todas as coisas do universo apontassem para Cristo. E aqui Paulo, ele usa, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Uma confissão de fé bíblica, equilibrada, bem centrada nos princípios da Escritura, ela vai gravitar em torno disso. Ela vai ser um resumo muito útil para nós utilizarmos, para sabermos que doutrina nós cremos e que doutrina nós não cremos. E isso aqui nos leva para o primeiro ponto. Muitas pessoas dizem que nós não podemos ter uma confissão de fé, nós devemos rejeitar o uso de uma confissão de fé, porque quando nós temos uma confissão de fé, nós estamos rejeitando a autoridade das Escrituras, como a única regra de fé e de prática. Essa daqui talvez é a maior de todas as alegações. Pastor, mas quando a gente tem uma confissão de fé, a gente está tendo um livro além da Bíblia. A gente está tendo um escrito além das Escrituras. E então, para que nós precisamos disso? Nós não podemos ter isso. Por que a gente não tem só a Bíblia? Queridos, os hereges, eles afirmam também que as suas doutrinas são bíblicas. O Valdomiro Santiago, quando ele vai pregar lá na Mundial do Poder de Deus, ele fala, o que eu estou pregando está na Bíblia. Ele mostra, ele lê o Salmo 23, só que ele lê de um jeito que nenhum de nós consegue ler. E ele explica de um jeito que nenhum de nós consegue explicar. Porque o que ele tira do Salmo 23, assim, rapaz, mas é o mesmo? Ele tira coisas de lá totalmente avessas à verdade. O Edir Macedo diz que ele prega a Bíblia. O Edir Macedo diz que ele é crente. Mas as doutrinas que ele ensina são bíblicas? Não.
Os testemunhas de Jeová, eles falam que são fiéis, que são cristãos, mas eles tiram a divindade de Cristo. Eles falam que você não pode comemorar o Natal, eles falam que você não pode comemorar o aniversário, e aí eles vão criando um punhado de outras normas e regras. E da onde que eles tiram tudo aquilo? Da Bíblia. Você sabia que o uso que eles fazem para dizer, olha só que interessante, por que a gente não pode comemorar o aniversário? Eles têm base bíblica para isso, Paulo. O aniversário de Herodes Agripa. No aniversário de Herodes, ele pediu, ele fez uma promessa, que ele daria o que a moça lá, a filha de Herodias, que a tradição chama ela de Salomé, ele faria o que aquela moça pedisse. Aquela moça agradou ele e ela pediu a morte de João Batista. Os testemunhos de Jeová olharam para aquilo, todo aniversário é mau, porque todo aniversário reflete morte de um profeta de Deus. Quando você vai fazer a festa de aniversário do seu filho, você não pensa nisso não, né? Eu espero. Eu acredito que não. Quando você está lá pensando, nossa, eu vou colocar essa bexiga aqui, vou fazer aquele balãozão lá, que as histórias, cai que é punhado de coisa, os meninos brigam, depois tem que separar. Você não pensa em nada disso, para falar que é antibíblico. Eles pensam, e eles argumentam que é antibíblico você comemorar o aniversário, porque essa passagem da Escritura diz que o aniversário é um momento mau, é um momento que as pessoas fazem coisas contra Deus. Ai, gente, é todo aniversário que é assim? Não é possível. E eles falam que é bíblico. Eu estou te dando um exemplo para você entender. Eles argumentam que é bíblico. Os hereges usam as Escrituras. Os hereges falam que tudo que eles falam, que eles dizem tem um respaldo bíblico. Mas nós vamos ver depois que não tem. Uma confissão de fé nos ajuda a nos guardar desses excessos. Uma confissão de fé foi aquilo que eu falei agora mesmo. Ela leva em conta a interpretação de toda a Bíblia sobre um tema e a interpretação de todo o contexto e não de textos isolados. Os puritanos, que foram os formadores da Confissão de Fé de Westminster, depois da Confissão de Fé Batista de 1689, que é a que nós usamos aqui na igreja, juntamente com a Confissão de New Hampshire, que é a nossa, de 1833, eles chamavam esse princípio, ouça bem porque é importante, de analogia da fé. Eles chamavam esse princípio de analogia da fé. O princípio pelo qual toda a Escritura interpreta a Escritura. Esse é o princípio da analogia da fé. Como é que eu sei que uma coisa é verdade? Como é que eu sei qual é a doutrina correta do casamento? Eu não vou pegar só Cantares de Salomão para analisar casamento. Como é que eu sei qual que é a doutrina certa do casamento? Eu não vou analisar os casamentos só de Davi. Eu vou analisar a doutrina do casamento em toda a Escritura. Então eu vou procurar o que Gênesis fala de casamento, uma regra bastante importante para a gente interpretar a Bíblia. Praticamente, todas as doutrinas essenciais do cristianismo estão em Gênesis. Praticamente está tudo lá. Doutrina de Deus, doutrina da criação, doutrina da redenção, doutrina da queda, doutrina da salvação, doutrina da família, da criação de filhos. Praticamente todas as doutrinas bíblicas, elas estão em Gênesis. O restante da Bíblia só vai explicar melhor. Então você começa sempre por Gênesis. Se você quer ter uma boa interpretação bíblica de algum tema, o que Gênesis falou sobre isso? É o livro do começo, é o livro do princípio. Está tudo lá, gente. Pode estar ali em forma embrionária, mas depois vai se desenvolver e vai ficar mais claro nos outros livros da Bíblia. Então eu vou analisar, vamos pegar o que a gente está falando aqui de casamento. Eu vou analisar o que a Bíblia inteira fala de casamento. Eu não vou só analisar a parte que eu gosto. Esses tempos para trás, faz tempo isso já deve fazer uns 8 anos. O Fantástico, da Rede Globo, fez uma entrevista com um pastor, porque ele alegou que, biblicamente, ele poderia ter a esposa dele e poderia também sair com uma prostituta. Todo mundo regalou o olho assim e falou, gente, mas da onde que esse homem tirou isso? Ele foi lá para Oséias, ele pegou o texto bíblico e leu para o repórter, para nossa vergonha. Aí ele leu para o repórter, vai tu e toma uma mulher de prostituições. Aí o repórter, gente, ele olhou, falou assim, olha pastor, mas será que isso aqui não está querendo dizer para a época dele, para o contexto dele? E assim, pelo que
parece aqui, Oséias casou com essa mulher, parece que Oséias não tinha outra mulher além dele, a esposa dele era uma prostituta, foi isso que aconteceu, mas parece que ele queria resgatar a esposa dele. Né? Gente, mas ficou tão feio. Se o YouTube registrou isso aí, depois vocês procuram, mas ficou feio. Ficou feio demais. Mas é a interpretação de um versículo isolado. A confissão de fé não faz isso. A confissão de fé, ela é uma mini teologia sistemática. O que a teologia sistemática faz? Ela pega as doutrinas centrais de toda a Escritura e ela compara todos os textos do Antigo e do Novo Testamento para saber se aqueles textos são bíblicos. A teologia sistemática ela é tão importante porque ela vai além da teologia bíblica. A teologia bíblica, ela analisa os textos bíblicos e a coerência desses textos entre si. A teologia histórica, ela analisa como que outros homens de Deus interpretaram aqueles textos ao longo da história e como que foi a mudança da interpretação da igreja. A teologia sistemática a teologia bíblica, ela analisa também os originais. Então ela faz exegese, ela faz o estudo aprofundado daquele texto na língua original. Ela faz tudo isso. A teologia sistemática, ela pega a exegese, ela pega a teologia bíblica, ela pega a teologia histórica e ela fala, olha, é isso aqui que a gente deve crer. Ela dá o resumo. A nossa confissão de fé, ela é o resumo dessa teologia sistemática. A nossa confissão de fé é um resumo fácil, bíblico, de como que a gente deve crer. Simples, direto, muito bem orientado. Então, esse primeiro motivo da rejeição da confissão de fé, porque ela está rejeitando as Escrituras, é mentira. Uma confissão de fé, ela está levando em conta muito as Escrituras. Uma confissão de fé para ser feita, gente, isso vai ser na aula que vem, vocês vão ver. Nós vamos estudar como foram feitas as confissões de fé. Você vai ver como é que elas surgiram, como é que foi a história dos puritanos para fazer as nossas confissões de fé. Você vai ver que houve muito estudo, muita oração, muito jejum, um conversando com o outro, muita gente tirando dúvidas e, puxa, isso aqui parece que é o melhor que a Bíblia está ensinando. Não foi uma coisa tendenciosa que alguém resolveu fazer ali e vai ser isso aqui. Não, foi uma coisa bíblica, séria, profunda. A confissão de fé ela faz uma coisa muito importante também. Ela é um resumo, né? Para que serve resumo? Às vezes quando você vai estudar para a prova, você vai e faz o resumo de alguma coisa. Para que serve o resumo? Fixação da matéria. Não é para isso que a gente faz resumo? Você foi lá e o professor falou, vai cair na prova de história do capítulo 1 até o capítulo 10. É muita coisa. E aí você vai, pega um caderno, se você for um estudante bem aplicado, você vai fazer um resumo do capítulo 1, resumo do capítulo 2, as coisas mais importantes. E depois você vai usar esse resumo que você fez para estudar na véspera da prova. É assim que você faz. Você estudou a matéria inteira, você resumiu a matéria, na véspera da prova os fatos-chave te ajudam a puxar o raciocínio de tudo que você estudou. É assim que estuda, de maneira ordeira, sistemática, de maneira clara. Perfeito. A confissão de fé é assim. Ela é um resumo rápido, simples, para você puxar quais são os fatos óbvios, claros da nossa fé, daquilo que a gente crê que a Escritura ensina. E a confissão de fé, ela é muito importante e boa, porque ela também chama as pessoas para concordar ou discordar claramente do que está escrito ali. Não tem espaço para dúvida. Esse ponto é um ponto interessante. Não tem espaço para... para aquela família ali, para aqueles irmãos, eu explico que é desse jeito. Para aquela outra família, eu explico que é daquele outro jeito. Quantas igrejas não são pastoreadas assim? Uai, pastor, mas o fulano de tal tem aquele casamento, aquela bagunça, aqueles filhos daquele jeito, mas esses são os dizimistas gordos da igreja. Por que o senhor age com eles daquele jeito? Não, é porque para eles tem uma confissão de fé diferente. Mas para esses outros aqui tem outra. Não, a confissão de fé, ela coloca todo mundo diante de Deus. Ela coloca todo mundo diante da mesma regra, da mesma verdade. E ela chama as pessoas para concordar ou para discordar daquilo. É um padrão, é um marco, fica estabelecido. Todo mundo pode saber o que a Igreja Aliança do Calvário crê. Está aqui, o resumo do que a gente crê é isso aqui.
Mas o que vocês acham de mulher pregar? Olha, tá aí? Não. Então a gente não concorda. Olha, o que vocês acham de profecias, de gente revelar o futuro e de mostrar como é que é e como é que não é? Olha, nossa confissão fala sobre isso, nosso ensino bíblico fala sobre isso. Não, nós não concordamos. Não achamos que isso é bíblico. Então, assim, a confissão de fé, ela deixa as coisas de maneira muito clara. E aí nós vamos para um ponto muito importante. Por que a confissão de fé não substitui a Bíblia? As confissões, elas não pretendem converter em verdade aquilo que a Bíblia não ensina. A confissão de fé não é um meio malicioso de você fazer alguma coisa que não é bíblica se tornar verdadeira. Muita gente pensa, mas está na confissão de fé aí, alguém mal intencionado foi lá e colocou essa doutrina. Não, gente. Isso aqui não é uma coisa que é escrita numa noite. Isso aqui não é uma coisa que é escrita num tapa. Isso aqui é meditado, refletido. Isso aqui é submetido à análise de vários pastores, de vários homens fiéis. Então isso aqui tudo é ponderado. Ó, isso aqui não dá para crer não. Ó, isso aqui não está correto não. A gente não vai usar uma confissão de fé para ensinar coisas que a Bíblia não ensina. Uma confissão de fé honesta, uma confissão de fé histórica, como é o caso que a gente está vendo da nossa aqui. A confissão serve só para expressar de maneira clara o ensino da Bíblia. A Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática. E uma confissão fiel à Bíblia mantém a mesma coisa. Uma confissão fiel à Bíblia vai manter a mesma verdade, vai manter os mesmos princípios da Escritura. O uso de uma confissão de fé fortalece o reconhecimento da Escritura como única regra de fé e prática. Quando a gente usa uma confissão de fé, lembra que ela é um resumo. Se ela é um resumo, ela ajuda a gente a fixar o que a própria Bíblia inteira, lembra da prova, o que a própria Bíblia inteira fala a respeito de determinadas matérias. Isso vai ajudar a gente a ficar muito mais afiado para falar de quem é Deus, para falar sobre o Evangelho, para falar sobre a queda, para falar sobre a salvação pela graça apenas, da justificação pela fé, para falar no que a gente crê do mundo vindouro, para falar no que a gente crê do justo e do ímpio. A confissão de fé vai fazer a gente ser muito mais bíblico, muito mais profundo. Gente, é uma bênção poder usar algo assim. A confissão de fé é sempre uma ajuda. Agora vamos ver o que as nossas confissões de fé falam sobre a Bíblia. Vamos ver se a confissão de fé quer tirar a Bíblia? Vamos ver se a confissão de fé quer rejeitar as Escrituras? Vocês estão com a confissão de fé aí? Quem tiver, abre lá no Confissão de Fé, a nossa vermelhinha de New Hampshire, abre lá no capítulo 1 dela, das Escrituras. E quem não tiver, nós estamos igual aqueles professores que estão em fase de adaptação na escola. Ó, agora já passou a fase de adaptação. Quem não tiver agora tem que ter. Quem não tiver o caderno acompanha a lição. Então na próxima aula, por favor, nós vamos usar ela todas as aulas. Olha só, vamos ler junto. Das Escrituras, né? O que a nossa confissão de fé fala da Bíblia? Que a nossa confissão rejeita a Bíblia? Olha só. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim e a verdade, sem qualquer mistura de erro, como seu conteúdo. Que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará e por isso é e continuará sendo, até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã. Aqui, ó, o centro da nossa unidade é a Bíblia. O centro da nossa unidade não é a confissão de fé. A confissão de fé só é um resumo do que a gente crê na Bíblia. Continua. E a Bíblia é o que mais? O supremo padrão pelo qual toda conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgados. Gente, como é que a gente pode dizer que um texto simples desse aqui não é bíblico? A Bíblia foi escrita por homens? Foi. Não foi anjo que escreveu a nossa Bíblia. Então a confissão não errou. Esses homens, eles escreveram o que saiu da cabeça deles? Não, eles foram inspirados. A confissão está certa. A Bíblia é uma coisa muito valiosa? É, então ela é um perfeito tesouro.
Ela é um tesouro de instrução só para essa vida? Não, é para a vida eterna também. Então é de instrução celestial. Quem é o autor da Bíblia? Deus, a confissão acertou. Qual que é o grande alvo da Bíblia? Eu falei para vocês que tudo gira em torno de quem Deus é, os atributos de Deus, em torno do que Ele fez e da salvação de Cristo Jesus. Cristo é o centro da Bíblia. Salvação como seu fim. A confissão acertou. A Bíblia tem erro? Tem mistura? Tem contradições? Não. A confissão acertou. A Bíblia revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. A Bíblia mostra qual é a vontade de Deus e qual não é. A Bíblia vai ter um tempo que ela não vai ser mais necessária. Nossa, nós já evoluímos tanto, já temos tanta tecnologia, a ciência, tudo evoluiu tanto, a gente não precisa mais da Bíblia? Não. A Bíblia vai permanecer até o fim do mundo. A confissão acertou. A Bíblia é o centro da unidade cristã? É. A Bíblia é um padrão pelo qual nós vamos ser julgados? É. Tem alguma coisa errada na nossa confissão no primeiro artigo? Dá para crer nele. Gente, vocês vão ficar maravilhados. Quando a gente começar a estudar artigo por artigo, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos estudar essa confissão desse jeito. Nós vamos pegar e falar assim, ó. A eleição é uma doutrina biblicamente ensinada, orientada, e ela é a maneira que Deus escolheu para salvar pecadores perdidos e mortos nos seus pecados. Isso é bíblico? E nós vamos julgar pela Bíblia inteira se a nossa confissão está certa. Nós vamos entrar em Romanos 9. Nós vamos entrar em Efésios 1 e 2, nós vamos entrar em Isaías, nós vamos entrar em Gênesis, nós vamos entrar em vários e vários textos da Escritura para saber, é bíblico a eleição? Ué, deve ser. A Bíblia usa essa palavra. Em que sentido que a Bíblia usa essa palavra? Vamos estudar. Essa doutrina ela foi crida por outros homens antes de nós? Foi. Essa doutrina foi ensinada pelas Escrituras? Foi. Uma exegese correta dessa doutrina afirma essa doutrina? Afirma. A teologia histórica mostra para nós que outros homens e mulheres creram assim? Mostra. A teologia sistemática consegue fazer essas coisas se encaixarem? Consegue. A confissão de fé resume isso? Resume. É bíblico? É. Nós vamos fazer isso. Com todas as doutrinas. Inferno. É justo ter um inferno? Vamos analisar. Vamos ver biblicamente se é justo ou se não é. Gente, isso aqui é um estudo maravilhoso da doutrina cristã. Porque nós vamos julgar. Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou ficar em pé. Nós vamos fazer igual os bereanos fizeram com o apóstolo Paulo. Paulo foi pregar em Tessalônica. E o povo de Tessalônica, Marcos, ficou bravo com ele. Ele devia ser Nel. Eles ficaram bravos com Paulo, ficaram nervosos com ele, ficaram irados, e os judeus começaram a perseguir ele. Só que aí ele foi para Bereia. E quando ele chegou em Bereia, Atos diz para nós que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque todos os dias eles faziam o quê? Paulo, isso que você está falando está errado. Paulo, isso não está certo. Não. Paulo, isso não está correto. Não foi isso que eles fizeram. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Isso faz parte da lógica. Nós só podemos discordar de coisas que nós entendemos. Nós não podemos discordar do que a gente não entende. Eu não sei nada de pintura. Ô Lucas, o serviço que você está fazendo está errado? Ô Lucas, não é melhor você passar um fundo preparador aqui? Lucas, por que você está fazendo isso? Ô Lucas, não, esse grafiato aí vai dar errado. Vai me dar um peteleco no pé do ouvido e falar, pastor, prega para nós, deixa que a parede eu pinto. Eu não conheço, uai. Eu não sei, eu vou discordar do que eu não sei? Gente, é um princípio de humildade, é um princípio de simplicidade. Eu quero discordar de algo, então eu preciso entender porque que aquele algo está errado. Agora tem muita gente aí, como a Bíblia mesmo fala, há muitas vozes no mundo, mas nem todas elas vêm de Deus. Muita gente aí, papagaio de pirata, que está repetindo um punhado de coisa aí que ouviu dizer, que falaram, que foi. Não, você sentou, biblicamente você estudou, você foi a fundo. Você ouviu outras pessoas, você sondou seu coração, o porquê que você gosta ou não gosta dessa verdade? Aí vai começar a fazer sentido. É isso que nós vamos fazer, é isso que os bereanos fizeram. Eles não ficaram batendo boca com Paulo. Eles não ficaram discutindo com Paulo. Paulo, se a parte a gente gosta ou não gosta. Os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque todos os dias consultavam nas Escrituras para ver se aquelas coisas eram assim. Paulo estava pregando para eles. Paulo estava anunciando que Jesus era o Messias, era o Cristo. O que eles fizeram?
Eles pegaram o Antigo Testamento e eles foram procurar. Paulo, você falou que ele é o Messias. Com base no que mesmo? Olha lá Isaías 53. Olha o Salmo 22. Dá uma olhada lá em Gênesis 3:15. Dá uma olhada lá em Miqueias capítulo 5. Olha, abre lá e foi mostrando. Paulo foi mostrando para eles, eles foram comparando. Paulo, tá certo. Essa doutrina, apesar de ser nova para a gente, essa doutrina, apesar de não ser conhecida até agora pela gente, ela tem respaldo na Escritura. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a nossa confissão de fé e nós vamos bater ponto por ponto. Se a nossa confissão de fé suportar o martelo, se ela suportar a marreta, se ela suportar a picareta de um raciocínio lógico, de um raciocínio sério, escriturístico, bíblico, por que a gente não vai receber ela? Por que a gente não vai confiar nela? Por que a gente vai achar que a verdade nasceu com a gente? Não precisa. Então é isso que nós vamos fazer, e é por isso que é tão bom ter uma confissão de fé. Agora vamos ler o que a Confissão Batista de Londres fala sobre isso, de 1689. Vamos ver se a Escritura é o centro mesmo. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Perfeito. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Os tupis guaranis não poderiam ser salvos se alguém não pregasse para eles que Jesus era o Cristo. A natureza mostra que existe um Criador. Os peixes, os mares, os rios mostram que existe um Criador. Mas a revelação salvífica vem da palavra. Isso aqui está falando de revelação geral e revelação especial. Perfeito. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. E, posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja, contra a corrupção da carne, da malícia de Satanás e do mundo, ele concedeu a Bíblia completamente por escrito. O que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, agora cessaram. Claro, simples. Agora a continuação disso. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado, ou necessariamente contido, deduzido, nas Sagradas Escrituras. Ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. A Bíblia não está sujeita à revisão. As Escrituras não vão mudar, elas são o nosso padrão. Uma confissão de fé bem estruturada, bíblica, ajuda imensamente a isso. Só que agora a gente vai para o nosso segundo ponto, da rejeição da utilização de uma confissão de fé. Esse ponto, ele pode parecer assim não muito importante, mas na verdade, porque esse ponto aqui foi ignorado, nós temos hoje tanta bagunça no meio dos evangélicos. Nós temos hoje tanta confusão doutrinária no nosso meio. Há uma frase, um lema, que ele é atribuído para a Reforma Protestante. Em latim, ele é assim: Ecclesia reformata semper reformanda. Isso significa, a igreja reformada está sempre se reformando, está sempre sendo reformada. Essa frase, ela foi atribuída a um homem chamado Gisbertius Voetius, ou Voetius. Ele era um holandês, ele era um puritano. Ele nasceu em 1589, morreu em 1676, portanto ele era um puritano. Um puritano da Holanda. E eles dizem que essa frase foi ele que fez. Ele era um teólogo calvinista reformado holandês. E ele fez essa frase: olha, a igreja reformada está sempre sendo reformada. Essa frase ela foi atribuída para ele durante muito tempo. Com um estudo mais profundo, há uns tempos atrás, o pessoal foi traçando a origem histórica dessa frase. E, realmente, Calvino e Lutero, eles falaram alguma coisa parecida com isso, mas não foi isso que eles disseram.
Calvino e Lutero não falou que a igreja estava sempre sendo reformada. Não é esse o ensino. Você pode pegar todos os volumes dos escritos de Lutero, ele escreveu muito. Lutero escreveu muito mais do que Calvino. Você pode pegar tudo que Calvino escreveu, você não vai achar essa frase lá. Não está lá. A ideia deles é que a igreja reformada, ela estava continuando para ser reformada. O que isso quer dizer? Não é a mesma coisa, pastor? Não é a mesma coisa. Porque a igreja reformada está lutando para seguir o padrão bíblico. Ela não está lutando para seguir o padrão de Lutero, o padrão de Calvino, de Zwinglio. A igreja dos reformadores, ela não queria só sair de Roma, ela queria voltar para as Escrituras. Então o grande ponto que esses reformadores defenderam é que a fé, ela tinha que ser cada vez mais bíblica, cada vez mais solidificada nas Escrituras. Mas o jeito que essa frase foi feita, ela é atribuída para um teólogo de Princeton, nos Estados Unidos, chamado Edward Dovey. Edward Dovey, ele foi um teólogo lá dos Estados Unidos, morreu agora, em 2003, e ele era um teólogo liberal. Ele seguia os ensinos de Karl Barth, e o que ele ensinava era que a fé era uma fé sempre dinâmica, mutante, transformadora e sempre aberta a novas atualizações e a novas propostas de interpretação. Isso aqui é liberalismo teológico. Isso aqui é retirar a autoridade das Escrituras completamente. Esse ensino aqui, que a igreja é reformada e está sendo sempre reformada e está sempre se reformando, é um ensino que a gente nunca pode ter uma verdade estática. A gente nunca pode ter uma verdade conclusiva, final. Terminou, essa aqui é a nossa verdade e nós vamos mantê-la até o fim do mundo. Não. É uma fé que sempre está aberta para inovações, sempre está aberta para uma transformação, uma nova onda. Gente, é isso aqui que foi o berço do pentecostalismo. Isso aqui que foi o berço do liberalismo teológico. Isso aqui que foi o berço de lançar nas igrejas tantas heresias, porque elas deixaram aquela regra fixa de fé da Bíblia, resumida nas confissões de fé, e elas passaram a buscar e a colocar dentro da igreja tudo que era novidade. Vocês querem ver um exemplo muito clássico disso, muito claro? O liberalismo teológico, ele foi o pai de muitos filhos bastardos, de muitos filhos malditos. O liberalismo teológico, ele abriu a porta para o feminismo e para o feminismo evangélico. O feminismo evangélico abriu as portas para o igualitarismo, que homem e mulher devem fazer as mesmas coisas e que não há esse negócio de diferença entre homem e mulher. O igualitarismo da década de 60, 70, ele abriu as portas agora para a ideologia de gênero dos anos 2000. Está vendo que veio caminhando tudo? Lá de trás. Tudo porque? Não, porque a igreja tem que estar aberta às novas interpretações, ao novo entendimento. Pastor, mas isso não acontece na igreja. Não? Não tem muitas igrejas com mulheres pregando? Não tem muitas igrejas com as mulheres dirigindo, orientando e fazendo tudo? Não tem muita inversão de valores nos lares? Não, pastor, mas isso não está tão assim. A ideologia de gênero não entrou na igreja. Não passou nos Estados Unidos, numa denominação lá da Presbiteriana dos Estados Unidos, a ordenação de casais gays? Não está entrando? Quem falou que não está entrando, gente? Vamos parar de ser ingênuo. Isso não vai acontecer, não vai acontecer sim. E a confissão de fé sempre foi uma cerca, uma barreira para impedir que essas coisas acontecessem, para impedir que essas coisas fossem adiante. Gente do céu, isso aqui faz uma diferença muito grande. A reforma, no entendimento de Lutero e Calvino e dos seus seguidores, não era uma obra para incluir na igreja o que eles achavam que estava correto. Era um esforço para restaurar a igreja aos padrões bíblicos. Portanto, uma igreja sempre mutante e transformada, desfigurada, que nunca pudesse se expressar sólida, clara e fixamente, nunca foi a intenção dos reformadores. Nunca foi, gente. O liberalismo teológico usou essa frase e o liberalismo ele começou primeiramente destruindo as igrejas presbiterianas dos Estados Unidos e da Inglaterra.
Depois, ele arrasou as igrejas metodistas desses 2 países. Isso chegou tudo aqui no Brasil. Isso desembocou aqui tudo na terra de Veracruz. Caiu tudo aqui para nós. É isso que aconteceu. Eles foram tirando a autoridade das Escrituras. A igreja não está sempre se reformando. A igreja tem um padrão no Novo Testamento e ela está se transformando para chegar naquele padrão. É aquele o padrão, está fixo. Ninguém vai mudar. Casamento vai continuar sendo casamento até Cristo voltar. Criação de filho é criação de filho até Cristo voltar. Sexo antes do casamento vai continuar sendo pecado até o Senhor Jesus voltar. É fixo. É fixo. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Não vai mudar. Não vai mudar, gente. Não vai mudar, não. Vai continuar sendo do mesmo jeito que sempre foi. Pastor, mas não gosto muito desse negócio muito engessado, pastor. Esse negócio amarrado, eu gosto da novidade. Ah, entendi. Então tem uma frase boa para você. Você que gosta da novidade, os homens raramente se opõem aos credos e às confissões, até que os credos e confissões se oponham a eles. Dificilmente alguém acha ruim ter uma confissão de fé, até que a confissão de fé poda. Até que a confissão de fé vem e corta o barato de muita gente, o desejo de muita gente. E isso nos leva para o nosso terceiro ponto, terceira alegação. Adotar uma confissão de fé retira a liberdade de interpretação e de crença das pessoas. Pastor, adotar uma confissão de fé amarra a gente, engessa, tira a liberdade do Espírito Santo. Não, mas peraí, tira a liberdade do Espírito Santo? Olha, se alguém tiver condição de restringir a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, você deve ser a quarta pessoa da Trindade. Porque não tem jeito de tirar a liberdade do Espírito. Não tem jeito de você tirar a atuação dele, o poder dele. O Espírito Santo é soberano. O Espírito Santo, ele é Deus. Eu lembro disso daquela vez que o Justin Peters veio aqui na igreja, naquela conferência Nuvens Sem Água. Ele vai voltar agora em julho aqui na igreja. E ele falou assim, o Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não está sujeito a ninguém, não. Gente, o Espírito Santo ele é poderoso. Quem vai injetar o Espírito Santo o quê? Quem vai impedir o Espírito Santo de trazer pecados à tona? Quem vai impedir o Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça e do juízo? Ninguém tem esse poder, não. Ninguém pode fazer isso, não. Ele pode ser sufocado, ele pode ser extinto, ele pode ser apagado, mas ninguém pode parar a obra dele, não. Quando ele quer e do jeito que ele quer, ele vai lá na Alemanha, lá no meio daquele período medieval, escondido, vai no meio de um mosteiro, no meio do trono de Satanás, onde os homens eram mais enganados. Ele tira Lutero lá de dentro. Lutero não teve um pai crente. Lutero não participou de um avivamento na igreja dele. Lutero, ele não teve uma mãe piedosa que ensinou ele a decorar as escrituras. Lutero era um monge, ele era um homem cheio de superstição, mas Deus pegou ele para o cabelo e mostrou para ele a verdade. Calvino foi a mesma coisa. John Hus foi a mesma coisa. Wycliffe foi a mesma coisa. William Tyndale foi a mesma coisa. E aí você pode ir indo pelos caminhos da história. E você vai ver que o Espírito Santo atua soberanamente. Quem falou que o Espírito Santo que ter uma confissão de fé engessa o Espírito? Ter uma confissão de fé, na verdade, dá liberdade para o Espírito agir. Porque o Espírito não falou que ele ia ficar revelando coisa nova. O Espírito falou assim, Jesus falou do Espírito assim, João capítulo 16. Quando ele vier, vai anunciar um punhado de coisa nova. Quando ele vier, vai anunciar, olha, mistérios e mistérios, e vai desenrolar o rolo, e vocês vão viajar na revelação. Não, quando o Espírito vier, ele vos recordará de todas as coisas que vos tenho dito. Cadê a doutrina nova? Cadê a revelação nova? Cadê a instrução nova para a gente? Não tem. O Espírito Santo só vai vir para recordar a gente de tudo que o Senhor Jesus já ensinou. Por quê? Porque Jesus falou assim, nenhuma outra revelação será dada a essa geração, nenhum outro sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas, a não ser a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para que o Espírito Santo vem, gente? O Espírito Santo vem para manifestar isso. O Espírito Santo vem para trazer luz sobre as coisas que já estão na Escritura.
O Espírito Santo não vem para mostrar para nós quem que vai ser o anticristo. O Espírito Santo não vai vir para mostrar para a gente, olha, quando que você tem que começar a estocar comida na sua casa que vai começar a perseguição. Não, gente, para com isso, essa visão é da Marvel Comics, essa visão aí é do Homem-Aranha, sei lá, é do X-Men. Essa visão não é a visão bíblica. O Espírito Santo vem ensinar a gente a ser homem. O Espírito Santo vem ensinar a gente a ser mulher, a ser pai, a ser mãe. O Espírito Santo vem ensinar a gente a ser santo, a parecer com Cristo. Vamos parar com esse punhado de fé mística, desse punhado de fé bruxificada. O Espírito Santo não vem fazer isso não. O Espírito Santo vem te ensinar a pagar a conta em dia. O Espírito Santo vem ensinar você a gastar a sua vida conhecendo as Escrituras e ensinar para sua esposa. O Espírito Santo veio te ensinar a ser um pai santo e criar uma família santa. O Espírito Santo não está preocupado em revelar o que vai acontecer daqui 2 dias. O tsunami foi porque ele cumpriu tal profecia. Gente, está acontecendo tsunami na história da raça humana já faz uns 5.000 anos. O dilúvio foi o tsunamão. Tsunamão, aconteceu. Está lá, gente. Para com isso. Nossa fé não é de jornal, não. Nossa fé é das Escrituras. Nossa fé é bíblica. Aí muita gente fica dando desculpa do porquê que não se aprofunda na fé, do porquê que não tem solidez doutrinária, do porquê que não tem músculo bíblico, porque fica correndo atrás de novidade. Não, você viu, agora é a unção da gaivota. Não, agora está acontecendo um negócio em Israel. Gente, está acontecendo um negócio aqui. Lê a Escritura que você vai ver uma bomba atômica explode dentro de você e você larga o maldito YouTube. E você larga o maldito Facebook, e você para de encher sua cabeça de caraminhola, e você vive uma vida santa, pura, justa com Deus. Senhor, vamos parar de ficar correndo atrás do vento, vamos parar de ficar num punhado de elucubração e caçando borboleta. Não, gente, nós temos uma fé sólida. O Espírito Santo, ele não é engessado coisa nenhuma. Existem aqueles que usam esse argumento, que uma confissão amarra a nossa fé, porque eles não estão dispostos a se submeter, nem à Bíblia, nem à confissão específica de igreja nenhuma cristã. Eles querem a liberdade para continuarem propagando as suas ideias religiosas ou práticas que são condenadas pela palavra de Deus. Pessoas que ficam se opondo tanto assim à confissão de fé é porque eles amam a imprecisão doutrinária, para fazer crescer as suas próprias opiniões, e muitas delas antibíblicas. Queridos, isso aqui é um princípio. Não somos chamados para descobrir o que Deus quer e o que Deus não quer. Nós somos chamados para ler as Escrituras, entendê-las, praticá-las e ensiná-las. Abre comigo em Esdras, capítulo 7. Hoje nós vamos sair daqui querendo decorar a confissão, querendo aprofundar nela. Querendo ter base doutrinária. Esdras é difícil de achar, né? Esdras 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, não tem nada mais claro do que isso aqui. Não tem nada mais específico do que isso aqui. Esdras estava vindo de um período de cativeiro, de escuridão. O templo do Senhor estava destruído. Jerusalém destruída. Ele e Neemias vão reconstruir Jerusalém. Eles vão começar tudo de novo, é uma reforma. Eles estão reformando a fé, voltando para Israel, deixando mais de 70 anos de idolatria e paganismo lá na Babilônia. E eles estão voltando para servir o Senhor. Quais foram os princípios de Esdras para construir a nova nação? Qual foi a base de Esdras? Uai, rapaz, nós estamos chegando aqui em Jerusalém agora, esse trem está tudo destruído, eu sou o único sacerdote que sobrou, eu vou começar uma fé nova.
Não foi isso que ele fez. Eu vou fazer um bezerro de ouro. Nós vamos começar uma igreja do nosso jeito. Nós vamos começar uma igreja do jeito que a gente acha que está certo. Não, gente. Vamos para a Bíblia. Porque Esdras tinha disposto o coração. Ele preparou a vontade dele para fazer o quê? Para buscar a lei do Senhor. Ele não ia inventar nada. Ele não ia criar nada. Ele ia voltar os olhos dele para a Escritura. Ele ia voltar os olhos dele para aquelas doutrinas que eram verdade e que pela falta de prática dessas doutrinas pelo povo, justamente tinha acontecido o juízo que eles passaram. Esdras ia voltar para a Escritura. Ele ia voltar para conhecê-la. Gente, isso aqui são os 3 passos de qualquer pessoa que quer andar com Deus. Se você quer andar com Deus, você precisa conhecer quem Deus é. Você precisa conhecer a palavra dele. Não espere ter um cristianismo robusto. Não espere ter um cristianismo que, puxa, aquela irmã, ela passa por tantos problemas, ela chora, ela luta, mas ela está sempre de pé. Ela sempre tem uma palavra boa para dar para a gente. Mas por que será, né? Será que a irmãzinha é anja? Não, gente. A irmã conhece a palavra. A irmã está firmada na palavra. Às vezes nós invejamos a fé robusta de alguns homens e mulheres, mas irmãos, não tem segredo não. É porque conhecem as Escrituras. É porque permanecem na palavra. Esse é o primeiro passo. Irmãos, está na hora. Está na hora da gente não ser mais analfabeto da Bíblia. Já passou da hora. Já está com cabelo branco na cabeça de muita gente. Já está com barba no rosto. Já está preparando para casar. Muita gente já passou do tempo de ser menino, de ser analfabeto nas Escrituras. Eu acho que foi assim porque eu aprendi. Gente, não. Esdras foi para a lei, ele quis ser preciso, ele quis saber exatamente. Olha, eu posso te mostrar a doutrina da regeneração com base na explicação de Paulo em Gálatas, na explicação de Paulo em Romanos. Eu posso te mostrar a doutrina do novo nascimento em Pedro. Eu posso te mostrar a doutrina do novo nascimento em João, capítulo 3. Eu posso te mostrar a doutrina do novo nascimento em várias partes da Escritura. Gente, é isso que é ser maduro biblicamente. Esdras foi buscar a lei do Senhor. Esdras não foi buscar qualquer coisa. Não foi criar um punhado de ideia, de imaginação, de pensamento do que ele iria fazer. Se vocês querem crescer biblicamente, se vocês almejam um ministério, se vocês almejam um pastorado, ser um presbítero, um diácono, se vocês almejam ganhar almas, pregar, vocês precisam buscar a lei do Senhor. E depois, o segundo, e para a cumprir, eu vou conhecer, eu vou praticar. Eu vou ler, eu vou colocar em prática. Eu vou ler, eu vou agir. Tem um amigo meu que é pastor aqui em Franca, da igreja presbiteriana, e ele é um pastor muito sério. Eu estava conversando com ele sexta-feira, eles foram conhecer o nosso colégio, e o Lucas falou assim, pastor, eu tenho pensado, eu tenho olhado, e eu quero colocar em prática tudo que eu aprendo. Eu falei para a igreja que eu assumi agora, talvez o diferencial do pastor de vocês é o seguinte, tudo que eu leio, eu quero colocar em prática. Falei, gente do céu, está no caminho. É isso aí mesmo. Agora mesmo nós vamos começar a ouvir falar da igreja dele e que está crescendo e que a alma está sendo salva. Porque está fazendo o que a Bíblia manda, para cumprir. E aí o terceiro, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Gente, aqui está o ponto. Ele conheceu, ele praticou, ele entendeu primeiro como é que funcionava. Ele colocou em atitude na vida dele. Depois ele foi ensinar. E o ensino dele deu certo. O ensino dele foi profundo, foi produtivo, deu fruto. Mas por quê? Porque ele estava ensinando algo que ele praticava, que ele conhecia. Agora nós estamos com um punhado de professor por aí que não sabe nada. Nós estamos com um punhado de gente que não, porque isso é assim, é assado, mas não tem base nenhuma. Não tem profundidade bíblica nenhuma. Não tem prática de vida. A pessoa está ensinando uma coisa que ela está repetindo, que ouviu de outra pessoa, mas não tem 1 ano, 2 de aprofundamento, de busca, de conhecimento daquilo. É isso que faz toda a diferença. Pastor, mas até eu ter 2 anos de conhecimento disso, tem que começar o primeiro dia. Para que um dia você tenha 2 anos de profundidade na oração. Um dia você tenha 2 anos de profundidade na Bíblia. Você tem que começar no dia 1.
dia 2, dia 3, dia 4. Aí quando passar uma semana você tem 7 dias. Quando passar um mês você tem 30. Quando passar um ano você tem 365, 12 meses. Você está construindo algo. Tem que começar, gente. Esdras é o exemplo. Ele não foi criar nada novo. Voltou para a lei. Voltou para as escrituras. Voltou para praticá-la. E voltou depois para ensiná-la. Nós devemos rejeitar uma confissão de fé, então, porque ela engessa, porque ela amarra? Não. A confissão de fé não engessa. A confissão de fé não amarra ninguém. Último, pastor, se uma confissão de fé é tão boa, por que a gente não tem só uma? Uma boa pergunta. Por que tem a confissão de fé de Westminster? Por que tem o catecismo de Heidelberg? Por que tem a confissão de fé batista de New Hampshire? A confissão de fé batista de 1689? Por que tem a confissão de fé congregacional de Savoy? Por quê? Se a confissão de fé é tão boa, por que a gente tem várias? Eu vou te dar uma resposta que é bíblica sobre isso. A vinda do nosso Senhor Jesus foi extraordinária, né? Foi bela, foi fantástica. Nós temos o relato da vinda dele só de uma pessoa? Quantas pessoas relataram a narrativa, a obra, o evangelho do Senhor Jesus? Hã? Não ouvi. Quantos evangelhos nós temos, gente? Pelo amor de Deus, conta eles, cabe na mão, faz assim. Dá 4. 4 evangelhos. E cada um deles mostrando uma perspectiva diferente. O evangelho de Lucas, escrito pela perspectiva de um gentil, de um não judeu, um grego, escrito pela perspectiva de um homem culto, um homem que tinha uma mente científica, um médico. E é um evangelho fantástico, que dá ênfase em algumas partes que os outros não dão. João, um pescador, um homem aparentemente simples, mas que escreveu um evangelho extremamente profundo. Um evangelho que tem uma profundidade bíblica. Bíblica que eu estou falando assim, da coerência dele com o Antigo Testamento. Uma profundidade filosófica que é um negócio impressionante. E ao mesmo tempo uma ternura, um amor, uma graça que é uma coisa maravilhosa. Marcos é quase que um evangelho militar, é quase que um manual de sobrevivência no mundo. É milagre, é faça isso que acontece aquilo, arrepende, crê, Jesus foi, Jesus voltou, levantou. Marcos, um homem rico, um homem nobre da aristocracia de Jerusalém, um discípulo, muitas vezes vacilante, mas que escreveu um evangelho muito firme, um evangelho muito sério, um evangelho muito centrado. Mateus, o evangelho para os judeus. Quantas profecias em Mateus sendo cumpridas, quantas passagens do Antigo Testamento sendo mostradas, quanto detalhe, quanta notoriedade Mateus dá, quanta coisa graciosa Mateus escreve. 4 relatos diferentes da vida de Jesus, porque nós somos indivíduos, ninguém enxerga o mundo como você, ninguém enxerga como você, Rogério, ninguém enxerga com os seus olhos, Marcos, ninguém enxerga o mundo como os indivíduos enxergam. Deus queria, através de 4 evangelhos diferentes, poder dar a multiforme sabedoria dele para a igreja. É a multiforme sabedoria de Deus, revelando de várias maneiras distintas, diferentes, para que nós pudéssemos fazer uma imagem completa do todo, de quem é Cristo e da obra dele. Por isso das várias confissões de fé, por isso das várias denominações. Só quem é batista vai para o céu, só quem é presbiteriano vai para o céu, só quem é metodista vai para o céu, assembleiano vai para o céu. Não! Por isso que existem essas várias denominações. Pessoas que se identificam mais, vertentes que dão mais ênfase numa parte, que dão mais ênfase na outra. O nosso grande chamado é procurar sermos cristãos equilibrados, cristãos que vivem sempre no equilíbrio, porque o pecado é desequilíbrio, ou para frieza, ou para um dos extremos que a gente vai seguindo. Não, por isso que existem várias denominações. Então, ter várias confissões não é um motivo para não ter confissão nenhuma. A igreja adota uma, ela toma uma posição na igreja local e nós seguimos aquela confissão, nós andamos nela para termos unidade e para falarmos todos a mesma língua. Queridos,
Esses são os motivos geralmente utilizados para dizer do porquê nós não devemos ter confissões de fé. A igreja é mutante, a igreja está sempre mudando. Confissão de fé engessa. A confissão de fé retira a autoridade das Escrituras. Se a confissão de fé é boa, por que a gente não tem uma só? Eu espero que a gente conseguiu responder essas 4 perguntas hoje. A aula que vem, nós vamos estudar a história. Como que foi feita essa confissão? Como é que isso deu certo? Quem foram os homens envolvidos nisso? Em que época da história? Por que que foi assim? Vamos conhecer um pouco mais a história das nossas confissões. E aí, logo depois do retiro de carnaval, nós vamos começar no primeiro artigo da nossa confissão de fé. As Escrituras. E aí a gente vai pegar nossa marreta, nossa picareta, furadeira, e nós vamos dar com força nesse negócio. Se sobreviver, se resistir e se mostrar que é bíblico, nós não vamos discutir mais não. Nós vamos aceitar como regra de fé e de observância e vamos tocar para frente e vamos avançar. Amém?